Então, muito bom filme, recomendo demais. É meio desconhecido, então pra quem gosta de coisas desconhecidas e tal, dá uma olhada nesse filme. Ele desapareceu. 2020 foi a última aparição dele aí, e aí o cara sumiu. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo. Dessa vez respondendo uma pergunta que muita gente vem me fazendo: o que aconteceu com o diretor de Sword Art Online, o Tomohiko Ito. Ele tá meio sumido há um tempo sem dirigir nenhum anime. O cara é bom pra caramba. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre a carreira dele, os vários animes dele. Então quem quer recomendação e tal, vai ter uns animes interessantes que talvez você não tenha visto nessa lista. E o que aconteceu com ele nos últimos 3, 4 anos aí? O que ele anda fazendo? Ele desistiu de fazer anime? Porque tem um comentário meio polêmico que ele fez anos atrás sobre Sword Art Online, que ele não estava muito feliz com o que tinha acontecido com a carreira dele depois que ele começou a dirigir Sword Art Online. Eu vou comentar em mais detalhes sobre isso aqui. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, eu já fiz aquele outro vídeo lá sobre o diretor de Attack on Titan, e tem aspectos interessantes aí, ele tá tentando virar um diretor famoso de filme original, de tudo que é jeito, enquanto o diretor de Sword Art Online não parece ter, no caso, essa obsessão. Na verdade, quase tudo que ele fez até agora foram animes adaptados. Então não dá pra, no caso, alegar a mesma coisa que a gente alega do diretor de Attack on Titan. Pô, esse cara é muito bom, mas devia ficar em adaptações. No caso do diretor de Sword Art Online, ele tá de boa em ficar em adaptações. Ele não tem essa obsessão com animes originais, que são aqueles animes que o roteiro é feito diretamente pro anime. Não é adaptação de mangá, light novel, jogos, etc. E bom, Tomohiko Ito, o caso chamou mais atenção depois que ele virou assistente do Mamoru Hosoda, que fez vários filmes famosos, Of Children, dentre outros aí. Ele virou diretor auxiliar dele em 2 filmes, que era A Garota que Atravessa o Tempo e também o Summer Wars, que ficou bem popular, já que é bem divertido esse filme dele. É o filme mais divertido do Mamoru Hosoda. Mas, de qualquer forma, ele fez esses 2 filmes aí e aprendeu muito com o cara. Ele foi diretor de episódio, de vários episódios também, storyboarder, de Death Note, que foi um anime bem famoso. Então, com isso, o cara já ganhou algum destaque. E aí ele conseguiu um anime original, que ninguém viu, basicamente. Ninguém viu essa bodega! Então, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada, mas digamos que não tem nada demais. O protagonista é meio bosta, a trama tem alguns aspectos aqui e ali, a heroína tem um aspecto interessante também, não é horrível, mas é aquele negócio que não é memorável. Você termina e nem lembra que assistiu depois. Então foi um anime original aí que ele fez, e não fez muito sucesso. Ele só ficou conhecido quando ele dirigiu Sword Art Online. Foi o que catapultou a carreira dele. Porque a partir daí ele começou a dirigir uma coisa atrás da outra. Então ele dirigiu o primeiro Sword Art Online, aí depois dirigiu o segundo Sword Art Online. Entre esses 2 ele dirigiu um outro anime, que foi Silver Spoon, muito legal também. É um slice of life, sobre um cara, no caso, que vai pra uma escola que é meio que uma fazenda, e ele tem que se adaptar a essa vida no campo e tal, ele é um cara bem mais urbano, e aí ele vai aprendendo sobre esse meio, tem todo um desenvolvimento em cima dele e tal, então tem alguns aspectos de drama psicológico também, mas é um slice of life com uma sensação muito agradável, um crescimento do personagem, do que fazer da vida também, tem muito desse questionamento. Então é muito bacana, muito divertido, adoro Silver Spoon. E o diretor sabe muito bem, o cara fez um ótimo trabalho aí. Na segunda temporada ele já largou de mão, deu para um outro lá, uma outra na verdade, foi uma diretora, porque ele estava ocupado aí com a segunda temporada de Sword Art Online. Então o cara basicamente todo ano ele tá pegando uma coisa para dirigir, né? Desde Sword Art Online, o cara catapultou. Depois disso ele dirigiu Erased, que é mais um drama com viagem no tempo, o cara volta pro passado tentando mudar vários eventos trágicos que vão acontecer no presente. Então, é uma história legal, embora tenha alguns aspectos discutíveis, mas que são do material original. A direção ficou muito boa, em geral. Então, é um diretor que se dá bem com quase qualquer coisa. Você dá um drama pra ele, você dá um slice of life, você dá um anime de ação, o cara dirige bem. E é aquele diretor que faz um uso que eu valorizo muito da trilha sonora. Ele sabe exatamente onde colocar, aqueles pontos pra elevar a trilha sonora, que trilha sonora usar. O cara faz um trabalho fantástico nisso. Todo anime dele tem esse aspecto. Então, não é aquele cara que, não, ele se deu bem nesse anime porque tinha um compositor bacana por trás, não. Caso quase qualquer coisa que ele dirige, ele se destaca nesse uso muito bom dele com a trilha sonora e com trilhas sonoras diferentes ainda, porque nem sempre é o mesmo estilo. Mas o ponto é que depois disso ele dirigiu o filme de Sword Art Online, World No Scale, que inclusive, a nível de curiosidade, eu gosto mais do que a série principal. Tem um aspecto de romance, no caso Kirito e Asuna, muito foco neles também. Então, é o que eu mais gosto de Sword Art Online. Muito foco em Kirito e Asuna, muita luta, bem animada, coreografada, com as animação bonita, cheia daqueles filtros digitais que eu adoro. Então, olha,
Adorei esse filme. Foi divertido pra caramba de assistir. Então recomendo demais. É meio que uma história original, só que o autor supervisionou pra ficar como uma história canon. Porque eles, inclusive, fazem uma ligação dessa história do filme com a terceira temporada do anime. Então, eles fizeram um ganchinho até no final, pulando pra terceira temporada. E não só isso, como na terceira temporada, eles mostraram vários elementos que tinham no filme, que eram meio coisas originais. Então transformou o filme em canon, ou seja, o filme é realmente parte da história principal. Não é só um extrazinho descartável. Então recomendo muito, depois da segunda temporada, assista o filme. Então eu gosto muito desse filme. E o filme mostra que se você der um roteiro mais livre pra ele não tem que seguir, no caso, o material original de um autor, por exemplo, a Light Novel Sword Art Online, por exemplo, que ele tinha que ficar seguindo a história. Então, se ele não tiver que seguir a história, ele sai melhor ainda. Ele tem mais liberdade pra botar a cena de ação onde ele quer colocar e tal. Então ficou bem legal. Tudo bem que o autor de Saw ajudou ele, mas os dois trabalharam no roteiro juntos. Então ele ficava dando ideias também, os pitacos lá dele. Então você tem mais liberdade em um anime, mesmo que seja adaptação de alguma coisa, um anime original, você pode, no caso, meter mais seu bedelho lá pra alterar de acordo com os seus gostos. E eu gostei muito do que ele fez ali. Como eu falei, eu achei melhor até do que a série principal. E a diferença é que ele tinha muito mais liberdade nesse filme aí, no caso, na criação da história, comparado à série principal. Então, muito legal. No caso, eu adorei. O cara realmente é muito bom. No caso, pra quase tudo, todos os aspectos, no caso, gêneros, ele se dá bem. E depois disso, ele ficou meio sumido. Depois disso, a gente não viu ele dirigindo um anime por um tempo. E aí ele surgiu aí com outro filme, que era Hello World, que eu comentei pra vocês já, fiz um review dele. No caso, metade do vídeo é um review, metade do vídeo é explicação, porque tem muita coisa pra entender no filme, e não é aquelas interpretações super subjetivas que tem. Ah, imagina, elabora, não. São coisas lógicas, objetivas, só que tem viagem no tempo e muitos aspectos meio complexos nele, que você tem que fazer ligações. Você tem que parar e pensar. Você tem que pensar muito durante esse filme, pra fazer as ligações lá, pra não ficar perdido. Senão você começa, o que tá acontecendo aqui? Mas tudo tem explicação, tá ali, só tem que pensar. Então muita gente ficou confusa com esse filme e tal, mas eu achei o filme muito legal. E eu adoro esse filme que você tem que pensar com viagem no tempo. No caso, que te obriga a ficar pensando bem nas situações pra entender o que tá acontecendo. E tudo é tão encaixadinho lá se você pensar um pouco. Então, o final é muito legal também. Adorei o filme. Mas o filme não ficou muito popular porque, é um filme em computação gráfica. É uma das melhores computações gráficas que eu já vi, e imita muito bem 2D, mas não é perfeito ainda. Então é um negócio que afasta muita gente. Mas a trilha sonora, inclusive, é muito boa. Eu tô falando, esse diretor é fantástico. Use a trilha sonora dele 10/10. Então, inclusive uma música letrada que ele coloca no final, olha. Então, muito bom filme, recomendo demais. É meio desconhecido, então pra quem gosta de coisas desconhecidas e tal, dá uma olhada nesse filme. É muito bom. E o final, no caso, se você entender tudo o que aconteceu, nossa, tem uma reviravolta. Na verdade, é uma reviravolta em cima da outra nesse filme. Tem vários plot twists. E o último é o maior de todos. E é muito legal, você acaba felizão se você entender tudo o que aconteceu. Quem não entender, não tem problema. Dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz depois, uns anos atrás, que lá eu explico direitinho. Principalmente na metade pra frente do vídeo, eu falo, agora é spoiler, eu vou explicar tudo que o pessoal não entendeu. Então, dá uma olhada lá. Mas ainda assim, é um filme que o pessoal nem conhece às vezes, no caso, sabe que ele dirigiu. Depois disso, ele fez O Detetive Milionário, 2020. E esse também não fez muito sucesso. No caso, a direção era boa e tal, a animação bacana. Então ele continuou muito bom em termos de direção, mas aí a história não ajudou ele. Tipo, ele não tinha como transformar uma história que não era tão interessante pra maioria em algo super interessante. Mas ele dirigiu muito bem. Então não é ruim o anime, mas não é aquele anime que se destaca também. E bom, depois disso, ele desapareceu. 2020, foi a última aparição dele aí, e aí o cara sumiu. O que aconteceu? Alguns acharam que ele tinha desistido desse mundo, porque já teve comentários anteriores dele que ele parecia extremamente estressado, meio revoltado, no caso, que ele só era conhecido como diretor de Sword Art Online, por mais que ele fizesse outras coisas e tal, o pessoal só lembrava dele como diretor de Sword Art Online. Eu, no caso, primariamente lembro dele, eu sei toda a carreira dele, mas eu lembro dele como diretor de Sword Art Online. Geralmente o anime mais popular, que mais se destaca que você faz, é o anime que você vai ficar conhecido, não tem jeito não. Então ele tá desesperadamente procurando outra coisa que catapultasse ele, que destacasse ele. Não é mais o diretor de Sword Art Online. No caso, ele é o diretor de Sword Art Online, desse filme também, no caso dessa obra também, mas não. Continuo lembrando dele como diretor de Sword Art Online. E ele, no caso em entrevistas, tinha comentado já isso, que ele detestava esse negócio aí de ficarem só falando dele como diretor de Sword Art Online. E ele ter largado mão de fazer a terceira temporada também deixa mais claro ainda isso. Porque é o anime mais famoso, no caso do currículo dele, e ele fez a segunda temporada, o filme, e aí largou de mão. Entregou pro diretor de Marouka lá, da primeira temporada de Marouka, e ele que tocou o projeto. No caso, ele falou, era um projeto muito desgastante, 50 episódios no caso, ele queria fazer outras coisas. No caso, chega o Sword Art Online pra ele. Então ele pegou e foi fazer outras coisas mesmo, como eu falei aqui. No caso, foi fazer outro filme, outro anime, e aí depois desapareceu. Então a impressão que dá é que
Ele ficou meio decepcionado da repercussão do filme ter sido baixa. Caso o anime também que ele dirigiu, do Detetive Milionário, também quase ninguém viu, ficou um negócio meio desconhecido. Então, depois disso, ele ficou meio triste, porque, no caso, fora Sword Art Online, as outras coisas que ele faz, ninguém dá atenção. Então, foi uma teoria que muita gente fez. E aí ele deixou pra lá a indústria. Caso foi o que se teorizou. Mas se você buscar, você vai ver que ele tá participando por trás dos panos lá de muita coisa. Em Licorice Recoil ele teve participação de storyboard. Em Nier Automata, ele dirigiu episódios e participou de storyboards também. Ele teve uma participação absurda em 86, um anime relativamente recente, e muito bom, inclusive. Eu gosto muito, indico demais. O anime como todo é bom, mas o final da parte 2 dele é espetacular. Ali o anime sobe de uma nota 8, 8.5 para um 9, 9.5. Olha, bom pra caramba. Eu fiz vídeos até comentando, caso os 2 episódios finais, que são, olha, é um negócio fantástico. Eu recomendo darem uma olhada nesses vídeos depois. E sabe quem fez o storyboard daquele episódio final tão marcante? Então, foi o Tomohiko Ito. Então o cara é bom pra caramba, e é um episódio mais dramático, emocional que outra coisa. E ficou fantástico. O cara é bom demais, ele é bom em tudo, dramação. Eu tô repetindo até isso, mas me impressiona, porque geralmente diretores se destacam em uma área específica, eles não são bons em tudo. Esse diretor é bom em tudo. Revelant Delusion, que foi o último episódio lá, foi storyboard dele também. Então o cara vem fazendo vários episódios marcantes aí de vários animes, só que muita gente não sabe disso, porque não fica olhando. Ah, quem foi o diretor de episódio, ou quem fez o storyboard desse anime, do episódio XYZ? Cada episódio é uma coisa. Então, geralmente o pessoal que não entende muito desse negócio, ou até às vezes que entende, não fica procurando tanta coisa assim. Mas eu tava curioso, pô, o que aconteceu com esse cara? Tomohiko Ito há 3 anos que não dirige nada. Daqui a pouco vai dar 4 anos. E aí eu fui olhar e ele teve participações bem relevantes em vários projetos por aí. Ele só não foi o diretor principal desses projetos, mas dirigiu episódios muito bons deles. Quem não sabe que é storyboard é basicamente o rascunho do episódio. É como vai ser enquadrado o cais da cena e tal, um negócio mais bruto, não é bem desenhado nem nada, mas te conta basicamente como vai ser todo episódio, cada segundo, minuto dele, os detalhes, o que vai se focar. Então, olha, é importantíssimo. É um aspecto essencial aí que pode elevar um episódio ou decair ele pra caramba. E, no caso, inclusive, em My Happy Marriage, episódio 11 aí, que ele fez o storyboard, que foi o mais recente dele, ficou muito bom, no caso do episódio. E, no caso, com o diretor foda ali fazendo storyboard. Então, na verdade, o diretor de My Happy Marriage é muito bom também, em geral. A direção de My Happy Marriage é muito boa. Mas o ponto é que ele tá ativo. Ele tá fazendo uma coisinha aqui, outra ali, não são um monte de trabalhos. O que se estranha mesmo é que ele não esteja dirigindo nada. Alguns teorizam que ele voltou para o Sword Art Online, porque anunciaram um filme já original, que vai fazer uma ligação aí com a próxima temporada, que seria a 4ª temporada, caso o próximo arco da Light Novel vai ser adaptado. Então vai ser esse filme aí original de novo, fazer uma ponte para essa temporada. E aí ele voltaria para ser o diretor desse filme. É uma possibilidade, porque ele parece gostar mais de coisas que ele possa mexer. Seria o caso do filme. Ele faria junto com o autor lá e ele poderia dar os pitacos dele do que ele quer na história e tudo mais. Então é uma possibilidade, mas não tem nada garantido. Ele pode estar fazendo uma coisa aí completamente diferente, pode estar trabalhando em outro projeto. Geralmente, a maioria dos diretores não fica... Ah, não faço mais nada, agora eu vou dirigir esse outro anime, estou preparando o projeto e não vou trabalhar mais nada no meio disso. Não, a maioria deles, igual o diretor de Sword Art Online mesmo. Ele fez a primeira temporada, e enquanto ele estava no projeto lá preparando a segunda, ele foi dirigir até outro anime, que é Silver Spoon. Então ele também trabalhou em direção de episódio e outras coisas. Enquanto isso, eles vão fazendo uns trabalhinhos aqui e ali, enquanto eles se preparam para um outro projeto maior que eles estão envolvidos. Então a impressão que dá é que ele tem um projeto em mente já, porque ele ainda está na indústria, está fazendo coisas recentes até, a gente vê o nome dele, algumas coisinhas daqui e ali, mas ele está há 3 anos, aí mais de 3 anos, sem dirigir nada, solo. Então é isso que a gente está estranhando. Então agora chamaram ele para esse filme Sword Art Online, ele está trabalhando já nisso, e aí ele está fazendo trabalhos menores aqui e ali. Ou não, ele está com outro projeto aí, um anime original, um filme original, uma outra coisa aí. A impressão é essa, que ele está trabalhando em algum projeto, a gente não tem certeza de qual é. Eu dei uma possibilidade aqui. Alguns teorizam que ele está trabalhando inclusive na próxima temporada do Sword Art Online, porque ele tentou outras coisas aí. No caso, depois deixou o Sword Art Online para lá. E não deu muito certo. Honestamente, não fez muito sucesso, não se destacou muito. E aí talvez ele queira voltar para o Sword Art Online. Seria legal, porque, honestamente, ele é muito bom. Então eu adoraria que ele voltasse. Então ele vai voltar aí, vai trabalhar nesse filme, depois vai trabalhar na nova temporada, inclusive, na 4ª temporada, ele vai ser diretor. É uma possibilidade também, é um projeto muito grande. Então ele está trabalhando aí já há uns anos nesse negócio. Possível, nada garante, mas é possível. Eu torço por isso, inclusive. Mas a gente não tem garantia de nada disso.
O que a gente sabe é que, pra quem tá curioso porque ele sumiu de direção de animes em si, ele parece estar trabalhando em algum outro projeto aí por trás, e enquanto isso ele vai fazendo umas pontinhas aqui e ali, no caso, ajudando em uns outros projetos, alguns conhecidos até. E no caso ele tá fazendo um trabalho sensacional. Eu mostrei aqui vários episódios com a participação dele, eram os melhores episódios do anime. Então quem achava que ele pegou a mesma síndrome do diretor de Attack on Titan, que só quer dirigir coisa original agora, não quer fazer adaptação, não. Ele não parece estar ligando tanto pra isso, não. No caso, ele até fez um filme original, mas foi um só. Ele não ficou neurótico em fazer só isso depois, e no caso, as outras coisas que ele dirigiu são tudo adaptações. Então, ele não parece ter criado essa gana aí, não. Ele claramente não curtia ser conhecido só como diretor de Sword Art Online, mas é um negócio que ele vai ter que se adaptar. Ou, no caso, fazer muito trabalho pra um dia conseguir um negócio maior Sword Art Online, e ele vai ficar conhecido por isso. Quem sabe, pode acontecer, nada impede. E bom, gente, é isso. Espero ter ajudado aí quem tinha essa dúvida. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.